A chegada da família Feitosa no Ceará, parte 3. Olá, telespectadores. Aqui é o Eugênio Pacelli e falo diretamente de Fortaleza, estado do Ceará, neste dia 23 de julho de 2022. Antes de dar início ao conteúdo narrado, eu quero lhe convidar para se inscrever neste canal e clicar no sininho também. O objetivo do sininho é fazer com que você receba as notificações de novos vídeos gravados por mim aqui no canal. Eu irei retroceder narrando o último trecho da parte 2 do vídeo sobre a chegada da família Feitosa no Ceará, que é para situar melhor você, telespectador, em seu contexto. O falecimento de José Alves Feitosa serve de símbolo adequado ao final do período da história do sertão dos Inhamuns, pois esse evento coincidiu com o término formal de domínio dos Feitosas naquela área. E agora, de fato, começando a parte 3 sobre a chegada da família Alves Feitosa no Ceará. Com o fim da luta dos Montes e Feitosas e o início do século XIX, os Inhamuns parecem ter gozado de relativa calma, atraindo pouca atenção do resto do mundo. De qualquer modo, os recursos históricos referentes a esses anos são escassos, mas durante os primeiros anos do novo século, os Inhamuns surgiram outra vez como área destacada da capitania. Seu surgimento, em muitos aspectos, coincidiu, e não foi por acaso, com a vida pública de Capitão-Mor José Alves Feitosa. Assumindo o cargo de Capitão-Mor dos Inhamuns no ano de 1791, ele ali se manteve durante 32 anos até falecer no ano de 1823. Grande parte da sua longa e notável carreira oferece um tema central em torno do qual pode se configurar o desenvolvimento dos Inhamuns durante o começo do século XIX. Bisneto de Francisco Alves Feitosa, o colonizador, e neto do sargento-mor Francisco Ferreira Pedrosa, um dos mais antigos e maiores sesmeiros dos Inhamuns. O capitão-mor era filho do capitão José Alves Feitosa, do Papagaio, e algum tempo capitão-mor da Vila do Crato. O velho José Alves Feitosa, além de servir como comandante de uma das companhias da cavalaria, foi durante várias vezes juiz ordinário da Vila de Icó e após a criação do julgado de Itauá. Lá serviu como juiz ordinário e juiz de órfãos. José Alves Feitosa, mais moço, estava bem fortalecido pela sólida estirpe e riqueza em terras, o suficiente para colocá-lo entre os potentados dos Inhamuns, quando em 1781 ele se casou na capela de Cocossi, 11 anos apenas após a morte de Francisco Alves Feitosa,
o colonizador. Foi na pessoa de uma neta daquele venerável colonizador que recaiu sua escolha. Antes de sua nomeação como Capitão-Mor, José Alves Feitosa serviu como tenente da cavalaria e no ano de 1790 recebeu o cargo de coletor dos dízimos arrecadados na vila de Sobral. A carta de nomeação como Capitão-Mor dos Inhamuns elogiava os serviços prestados à causa pública no passado e destacava sua sólida riqueza e posição social, acrescentando que, embora o cargo não oferecesse remuneração, ele gozaria dos privilégios e representação inerentes a ele. A primeira metade desse período parece ter sido não somente uma fase pacífica, mas também uma época de realizações palpáveis. O acontecimento digno de ser registrado nos primeiros anos de sua atuação como Capitão-Mor foi a promoção dos Inhamuns à categoria de vila no ano de 1802. A autorização para a criação da vila foi uma ordem geral de 1766, determinando que os vadios, vagabundos e criminosos que habitavam o sertão fossem reunidos em vilas com menos de 50 casos de família, com o fim de instruí-los nos moldes civilizados. Aqueles que não desejassem aceitar tal arregimentação deveriam ser considerados ladrões e declarados inimigos do Estado. Os habitantes de Arneiroz foram aparentemente as primeiras pessoas nos Inhamuns a se esforçarem para garantir a posse da situação de vila para a área. Tal esforço encontrou grandes obstáculos por parte do ICO. A Vila Matriz, a Câmara argumentava, no ano de 1767, que, embora Arneiroz fosse adequadamente habitada por índios, gatunos e outros tipos de vagabundos, faltava-lhe pessoal capaz para preencher cargos oficiais da administração. Quando chegaram as ordens para separar os Inhamuns do Icó, o lugar escolhido para a sede da nova vila não foi Arneiroz, matriz da paróquia, mas o município de Itauá, aldeia que, além de ser terra do Capitão-Mor, tinha uma capela e um juiz residente. O governador Bernardo Manuel de Vasconcelos mais tarde trouxe uma explicação da decisão de criar a vila e a escolha de Itauá como sua sede. Um fator de grande importância foi a distância de Icó. O povo dos Inhamuns o informara da dificuldade e despesa ocasionada pela necessidade de dirigir os negócios oficiais em local tão distante de suas residências. A segunda consideração apresentada foi a administração da justiça. O governador observou que os Inhamuns ficavam apenas a um dia de viagem a cavalo de regiões pouco habitadas
fora do Ceará Grande, para onde os criminosos poderiam facilmente se dirigir, voltando no dia seguinte para cometer outros crimes. Esperava que, com a criação da vila, aquela região estivesse melhor preparada para resolver esse difícil problema. Tauá foi escolhido como sede da vila, dizia ele, porque já possuía uma parte da estrutura administrativa e porque os seus moradores se ofereceram para construir uma casa para a Câmara, uma cadeia e um pelourinho que era o símbolo de uma vila. Tanto os amigos como os inimigos do capitão-mor José Alves Feitosa demoraram a reconhecer que foi ele o responsável pela criação da vila. Seus amigos em 1807 atestaram sob juramento que ele assegurava a criação da vila contra a oposição de muitos habitantes e que arcou com todas as despesas da sua promoção. Um de seus principais inimigos, de nome João Antônio Rodrigues de Carvalho, ouvidor do Ceará de 1815 a 1817, acusava o capitão-mor de ter trabalhado pela criação da vila visando interesses particulares e que Tauá tinha sido escolhida como sede unicamente por ser a sua terra natal. Carvalho chegou a opinar que Arneiroz teria sido uma melhor sede na vila, considerando-se que sua localização era mais central. O primeiro passo oficial foi dado pelo governador Vasconcelos no dia 14 de dezembro do ano de 1818. Autorizou o ouvidor Gregório José da Silva Coutinho para somente criar a vila, caso encontrasse nos Inhamuns condições adequadas a tal providência. Aparentemente, Coutinho cumpriu a determinação, pois publicou um decreto no dia 20 de abril de 1802, dando instruções ao povo dos Inhamuns para comparecer a Tauá no próximo dia 3 de maio, a fim de participar da festa de instalação da vila e que o não comparecimento importaria na multa de 6.000 réis. Naquela data, com a presença da maioria dos habitantes, segundo os registros oficiais, os sinos da igreja tocavam enquanto o decreto era lido e o pelourinho erguido. Após o que primeiro o meirinho e a seguir o povo dava 3 vivas em honra do príncipe regente Dom João. Houve também um discurso proferido pelo ouvidor que deu uma explicação filosófica para aquele momento. Deus havia ordenado, dizia ele, que os homens deviam ser reunidos em grupos, pois somente dessa maneira poderiam ser felizes e prósperos. A história já demonstrou, continuava o ouvidor, e que os que vivem separados dos outros homens em condições anárquicas vivem como animais. Mais uma vez, transplantados para sociedades organizadas, perdem sua ferocidade e adquirem virtude. A nova vila foi batizada de São João do Príncipe, nome escolhido pelo governador. Seus limites eram os mesmos que os das paróquias de São Mateus e Arneiroz, com exceção de uma área ao leste dos Inhamuns, próxima à aldeia de Maria Pereira,
que foi incluída naquela época. 95 anos haviam passado desde a chegada dos primeiros sesmeiros. Embora a escassez de dados impeça a elaboração de uma descrição completa dos Inhamuns na época em que se tornou vila, é possível oferecer-se um esforço aproximado da natureza da sociedade existente naqueles tempos. De um modo geral, parece que um pequeno grupo de fazendeiros que viviam da criação de gado era o dono da terra e dominava a sociedade, enquanto que, sob esse pequeno, mas privilegiado grupo, viviam os escravos e agricultores sem terras. Então, gente, vocês gostaram aí da terceira parte sobre a chegada da família Feitosa no Ceará? Eu espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, não esqueça de comentar e compartilhar este conteúdo com mais pessoas. Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo vídeo com a parte 4.